feliz com o Senhor. Glória a Deus. Os irmãos, sem demora, abra tua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo de número 22, em nome de Jesus. Quantos irmãos baixando aí? Glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Preciso ouvir a tua voz. Como Samuel aprendeu a ouvir a tua voz, me ensina. Pede ele para te ensinar nessa noite a ouvir a voz dele. 1 Samuel, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Deus é fiel, meus irmãos. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Nós temos que entender que tudo o que acontece é para glorificar o nome do Pai. Jesus disse assim, que sem mim nada podeis fazer. Livro de 1 Samuel, capítulo número 22, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Com misericórdia. Aleluias. Glória a Deus. Quantos irmãos não acham aí? Vamos cantar o Senhor essa noite. Vamos adorar o Senhor. Não sou cantor, não, né, meus irmãos? Nós somos adoradores. 1 Samuel, capítulo 22. Vamos adorar o Senhor nessa noite. A Bíblia fala que Ele está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer o rio pra me dar a vida. Esse rio emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer o rio pra me dar a vida. Esse rio emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre e estou aqui. Usa-me, eu sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível,
Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos para a palavra do Senhor. Porque quem muda a nossa sorte é só Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, quando Ele entra, o mal tem que sair no nome de Jesus. A palavra do Senhor vem dizendo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 22, Davi esconde-se na caverna de Adulão. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 22. Davi, 1 Samuel 22. Todos acharam o nome de Jesus? 1 Samuel, capítulo 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos, e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo homem de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve num lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra a terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Éden. Amém? Somente aí, meus irmãos. Meus queridos irmãos, nessa noite estava meditando nessa pequena parábola. Livro de 1 Samuel 22, do versículo 1 ao 5. Aqui a Bíblia está relatando para mim e para você que Davi esconde-se na caverna de Adulão. Davi estava se escondendo de Saul, o homem ao qual, há um tempos atrás, Davi o defendeu do gigante Golias. Um homem que fez uma promessa para Davi que quem vencesse o gigante, ele daria a sua filha como esposa, e não era todo isento de impostos, e ia encher ele de todas as benfeitorias do reino: ouro, prata, carnes. Todos queriam, meus irmãos, receber aquilo que Saul tinha oferecido, mas ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. A Bíblia relata que Davi naquele tempo ainda era moço. Ele não tinha só 12 anos, porque quando ele foi separado por Deus, ele tinha 12. Ali ele já tinha em torno de uns 16 anos. Ele era um menino em forma, mais ou menos de uma altura de 1,60 m, mas o gigante tinha acima de 3 metros. A Bíblia relata que quando o gigante Golias lançava a lança dele, chegava a não sei quantos, quase 100 km por hora. Ele todo dia, a Bíblia relata que todo dia, durante 40 dias, todo dia ele vinha andar um pouco, desafiar um pouco Israel. E ele falava: será que tem um homem entre vós que pode lutar comigo? Se me vencer, eu e todos os soldados servirão vocês. Agora, se perder, vocês tudo vai me seguir. Vai ser meus escravos.
E todos temiam. O próprio Saul, que era um dos maiores ali, que era o rei, temia. Mas havia, a Bíblia relata que Jessé, os filhos de Jessé, os mais velhos, Davi ainda era um menino moço, ele não poderia ser um soldado, porque ele era de menor. Eles eram, os filhos de Jessé eram os soldados de Saul. A Bíblia mostra, meus irmãos, que Jessé queria saber a notícia dos filhos. Quem que ele manda? Davi. E quando Davi chega até lá, ele vê aqui o que está acontecendo. É porque eles estão desafiando Israel. Mas não tem nenhum que vai lá para lutar com ele. Aí Davi vê aquele homem e fala, se expôs a lutar contra ele. Só que quando eles falaram, os próprios irmãos de Davi começaram a rir. Está querendo aparecer. Você está querendo nos envergonhar. Porque Davi era apenas uma criança. Era um jovem. E aí chega o gigante. Davi faz desafio dele. Você vem contra mim com lança e espada, mas eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Ele colocará a tua cabeça na minha mão. E assim, meus irmãos, a Bíblia fala que não tinha ninguém. Saul vai, deixa ele. O gigante já tinha desafiado de uma forma ou de outra, ele tomar um pouco. Enquanto todos preocupados, Davi vai e começa a descer pelo riacho, selecionando as pedras. Aleluia! Glória a Deus! Eu estava perguntando ao Senhor, mas Senhor, por que Davi procurou 5 pedras? Glória a Deus! Não era só um gigante. Mas se nós for olhar, o gigante Golias tinha mais 4 irmãos gigantes. E todo aquele povo, os filisteus, eles sempre procuravam os gigantes para lutar com ele, porque os gigantes não perdiam a luta. E Davi vai e desafia o gigante. Saul tenta pegar a armadura dele para vestir Davi, mas a armadura era tão grande que Davi não conseguiu nem andar com ela. E a Bíblia mostra que somente o capacete de Golias pesava quase 90 quilos. A armadura. E se nós formos entender, meus irmãos, Davi não conseguiu vestir aquelas vestes, porque as vestes de Davi tinham, não era armadura de ferro, eram as armaduras de Deus. Porque ele foi ungido por Deus. Ele já tinha o escudo da fé que é a palavra. E a Bíblia fala que quando Davi chega, o gigante chega daí, ele só lança uma pedra. O gigante, a Bíblia mostra que ele cai de bruços, ele não cai para trás, nem de lado, de bruços. E Davi usa a própria espada de Golias e sapa a cabeça dele. E leva. E naquele tempo a Bíblia mostra que Saul cumpriu sim a palavra que ele fez com Davi. Casou a filha com ele, levou ele para casa, chamava ele até de filho. Mas chegou um certo tempo que Davi, todas as lutas que ia, vencia. Ele ficava de frente às lutas e Saul ficou na zona de conforto. Aí entrou a inveja. Quando o povo começou dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Aí entrou no coração a inveja. Aí Saul já não via Davi mais como um homem que defendeu ele. Não via ele mais como um filho, mas via ele como um rival. O povo está vendo ele mais do que ele. Aí começou a perseguição. O próprio filho de Saul, que é Jonas, foi defender Davi, quase que o próprio pai mata ele. Para nós vermos onde vai a inveja. Onde vai quando a pessoa dá brecha e o inimigo entra. E a Bíblia relata, meus irmãos, que Davi teve que fugir de Saul, porque Davi, ele tinha a promessa de Deus, ele conhecia a unção de Deus, ele não queria tocar no ungido de Deus. Davi, se ele quisesse, ele poderia matar Saul, porque várias vezes Deus colocou Saul na mão dele, até dentro da caverna, só que ele não. Ele foi lá, tirou um pedaço das vestes dele e depois falou com ele: se ele quisesse, tira a vida dele. Mas quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Porque Davi sabia que quem justificava ele era Deus. Meus irmãos, para nós entender aqui, né, eu vou voltar aqui nessa palavra que eu li aqui. Olha que então Davi se retirou dali
e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali com ele. Quando os irmãos dele, o pai dele, ficou sabendo que ele estava fugindo para lá, eles não foram ali para tentar ajudar Davi, não, meus irmãos. Eles foram com medo também. Se Saul estava perseguindo Davi, Saul também ia perseguir a família dele. Porque Davi sempre, nós vemos a história de Davi desde o início, os irmãos na mesa comendo com o pai, ele estava lá no mato, cuidando das ovelhas. Eles não se preocupavam, se ele não levasse comida, se cavasse, ele tinha que voltar em casa. Na Bíblia não relata que os irmãos levavam comida para ele, o pai levava. Ele tinha que se virar. Dormia cuidando das ovelhas. E quando Saul fala com ele, mas você vai lutar contra o gigante, ele disse: lutei contra o leão, contra o urso para defender as ovelhas. Arranquei a unha do leão com a própria mão. Então, se nós formos entender, meus irmãos, Davi tinha promessa. Quem tem promessa, meus irmãos, por mais que passe pelo vale, o Senhor diz que ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Aí a palavra do Senhor vem dizendo que os irmãos dele, pai, vai com ele. Foi ter com ele por quê? Sabia que se estava perseguindo Davi, eles iam procurar ele na casa dos pais. Se Davi teve coragem de matar todos os sacerdotes, você acha que ele não ia ter coragem de matar os pais de Davi, a mãe dos irmãos? A Bíblia fala que Saul mandou matar todos os sacerdotes, mandou matar até as crianças, até as que estavam mamando, somente porque eles ajudou Davi, deu pão para Davi comer e deu a espada de Golias que estava lá no céu. E se nós formos olhar aqui, meus irmãos, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em apego, e todo homem endividado, e todo homem espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Agora eu quero levar para a vida do crente de hoje. Imagina Davi fugindo. Naquela época o crente ele fugiu sem nada, porque ele pediu para o sacerdote pão para ele comer, pediu a espada, que estava até sem espada, e ele não conseguiu levar nem o cavalo, ele fugiu, foi a pé. Aí imagina, vai atrás dele mais 400 homens, endividado, temeroso, desgostoso. E Davi precisando de ajuda, ele tinha que ajudar e alimentar 400 soldados. Eu quero que você entenda nessa noite. Às vezes você está chorando, você vai ter que orar para uma pessoa que está chorando. Às vezes você está aí passando por um certo tipo de situação, às vezes é uma enfermidade e chega um enfermo te pedindo para orar. Às vezes você pode estar passando por uma situação dentro do casamento e fica assim: Deus, eu estou precisando tanto de oração, hoje eu vou chegar na igreja, o Senhor vai tocar em alguém para orar para mim. Aí chega uma pessoa: pastor, missionário, ora para mim no meu casamento. Às vezes você está passando uma situação com teus filhos que está lá nas drogas, na prostituição, está no mundo e está precisando de alguém, pedindo: Deus, por Deus, levanta alguém para orar para ele. Aí entra alguém dentro da igreja e diz: ora para o meu filho, ora para o meu filho, porque ele está passando por isso. E as mesmas situações que às vezes você mesmo está passando. Eu quero que você entenda nessa noite: Davi estava sendo perseguido e tinha que orar para aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas também. Porque aqueles homens estavam sendo perseguidos, porque a Bíblia fala aqui, ó, se nós formos entender, ó, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Eles estavam em aperto, eles não tinham dinheiro. Naquela época, Saul cobrava cada lugar de pagar imposto. Eles não tinham dinheiro para pagar imposto, e se não pagasse, ele mandava matar. Todos os homens que estavam em aperto, e todo homem endividado, estava com dívida. Estava naquela época, sabe qual era a dívida dele? Era com o rei que cobrava deles com impostos. Não tinha negócio de governador nem nada, não. Eles impunham uma quantidade: se você colheu tanto, tem que pagar tanto. Às vezes você nem colhia e tinha que pagar. Se nós formos voltar atrás, em Mateus era cobrador de impostos, publicano. A Bíblia fala que ele ia cobrar, e os que não tinham dinheiro chamavam soldado para botar na fora da sua casa. Então nós temos que entender, meus irmãos, aqui a Bíblia fala em aperto, todo homem endividado, e todo homem em espírito desgostoso. O que é espírito desgostoso?
É quando você parece que tudo que você faz está dando errado. Planta, vai lá, os animais comem. Naquela época eles plantavam, os devoradores, os filisteus. A Bíblia fala que eles entravam como gafanhotos no terreno e saíam devorando tudo. Agora eu quero que você entenda o que Deus faz quando você ajuda um servo do Senhor. A Bíblia fala que no meio desses 400 homens desgostosos, aquebrantado em espírito endividado, a Bíblia fala que Deus levanta no meio desses 437 valentes de Davi. Homens do lado, tinha muitos soldados, mas Deus levanta valente. Deus não vai levantar tudo, não. Deus sempre ele seleciona, sabe por quê? Porque tem uns que é valente. Ele não tem o mundo, eles não têm a sua afronta, eles não têm a calúnia, a difamação, eles não têm o problema, eles só têm Deus. Aquele que tem de Deus não tem nada de inveja. A Bíblia relata, meus irmãos, que eles plantavam aquelas vinhas bonitas, aquelas plantações, na hora da colheita, vinham os filisteus sair igual gafanhoto devorando tudo. Aí no meio dos soldados de Davi, tudo tinha um, que é esse. A Bíblia fala que eles chamam os soldados, vamos para lá para a vinha, vigiar, porque eles estão vindo com o gafanhoto e eles ficaram com medo de eles. A Bíblia fala que somente um soldado de Davi, um dos 37 valentes, ele matou de uma vez só 800 homens. Aleluia, glória a Deus. Olha para você ver, Davi fugindo com medo, teve que ajudar quem estava fugindo com medo. Eu quero que você entenda nessa noite, não é um problema que vai te parar, não é a dívida, não é o cansaço, não é a enfermidade. O que vai te parar é os teus pensamentos. Quando você tem pensamento de carnal, você fica parado, mas quando você tem pensamento espiritual, você vai entender como Paulo vem dizer em Coríntios 2,16: aquele que conheceu o Senhor para instruir, nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não olha para o problema, meu irmão. Ele vai olhar tudo como Paulo diz: todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero que você entenda nessa noite, não foi o problema que parou Davi, não foi a perseguição. O que parou Davi foi na hora que ele virou na zona de conforto. Foi na hora que ele achou que estava tudo bem. Quando ele achou que o cenário estava bom, tem muito soldado, agora ele vai para eu posso ficar no tempo. Eu posso ficar somente aqui, somente observando. Foi na hora que ele começou a observar demais. Aí ele começou a observar o que não era dele, desejar o que não era dele. Aí que Davi veio a guerra. Todas as guerras que ele saiu da batalha ele vencia, mas aquela guerra que ele achou que tinha ganhado, ele estava dentro da casa. Aquilo que ele desejou, carnal, que foi a queda dele, que foi a Betseba, a esposa de Urias. Um dos soldados, um dos valentes dele, que morria por ele. Pegava a linha de frente, mas só que ele foi colocando ele de frente nas batalhas até ele se morrer. Por quê? Tentando esconder o pecado. Mas ninguém esconde de Deus. Porque aquilo que a Bíblia fala, nós plantamos na carne, colhemos na carne, plantamos em espírito, colhemos em espírito. Toda aquele semeia na carne, o irmão vai colher, não tem jeito. Quando eu estava falando isso com o irmão, ele está desviado, eu falei com ele: irmão, às vezes a gente acha que está fazendo coisa aí, Deus vai perdoar e vai sim, ele perdoa, mas só que as consequências vão vir. Uma hora ou outra, meus irmãos, surge e aparece tudo. Você pode achar que está fazendo no oculto, o inimigo ele entra caladinho, mas depois sai no grito. E nessa noite, olha o que a Bíblia diz: e foi-se Davi dali à Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Como os pais deles já estavam mais velhos, ele foi até o rei dos Moabitas, pediu para deixar os pais de lá, porque Davi naquele tempo não tinha paradeiro, eles viviam em tendas. Na mesma hora que ele estava aqui, ele estava em outro lugar, porque eles iam conduzidos pelo Espírito Santo. Ele veio falar com ele assim: ó, deixa meus pais aqui com vocês, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Até que ele saiba o que Deus vai fazer. Porque quem somos nós para
Porque Davi, ele consultava a Deus para saber aonde ele ia. Era como Abraão também, ele só ia onde o Espírito de Deus conduzia ele. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porque o lugar forte que eles falavam, meus irmãos, Davi às vezes subia no lugar para esconder de Saul, e naqueles montes bem longe, tipo assim, daqui de cima vai dar para ver quando eles estiverem vindo perseguir. Porque naquela época eles não estavam lutando contra os soldados de Saul, eles estavam fugindo, porque ele queria tocar no dia de Deus. Tem muitos soldados que os irmãos dele, Davi, ficavam furiosos, para que isso vai fugir, vamos lutar com ele não. Davi, enquanto Saul viveu, ele não quis tomar o reinado dele, porque ele sabia que no tempo certo Deus ia colocar ele. Davi foi ungido com 12 anos, mas não é com 12 anos que ele já subiu para reinar, não. Deus estava preparando ele. Porque, meus irmãos, quem unge nós é Deus. O homem aqui somente separa. Quando Deus confirma, o homem somente faz aquilo que Deus manda. E a palavra do Senhor vem dizendo: porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Porque o Moabita já sabia que ali Saul ia achar ele. E Davi foi ouvir. E aqui no versículo 6 fala assim, meus irmãos: e ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, deixando de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-nos também, ó filho de Jessé, e todos os vós terras e vinhas, e far-vos a todos chefes de milhares de chefes e de centenas. Aí, meu gente, Saul prometeu para Davi casar com a filha dele, não pagar imposto. Aí estava prometendo um soldado que quem dasse para ele, trazesse Davi, filho de Jessé, ia dar a ele vinhas, que eram plantações, terreno. Quantos não queria isso? Deixar de ser soldado, ter um lugar para ficar ali, para criar os animais, ter um lugar próprio para eles, a terra deles, para eles plantar e colher, e ainda ia ser chefe de centenas e milhares de homens. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui: para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doe a mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado o meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg e Edomita, que também estava com os criados de Saul, disse ao filho de Jessé: vi a nobre, o Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Ali já se corrompendo na hora que Saul falou que ia dar as coisas. Aí eu vi o sacerdote dando o que comer para Davi, entregando a espada de Golias.
Aí Saul ficou enfurecido. Aí Saul veio. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitude, e toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitude. E ele disse: eis-me aqui, Senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e a espada, e consultastes por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me ciladas, como se vê neste dia. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, genro do rei, pronto na sua obediência e honrando na tua casa? Olha o que o sacerdote falou com Saul. Na hora ali, eu creio que é o próprio Deus usou a boca do sacerdote para ver se ele se despertasse. Mas Saul deu tanta brecha, o inimigo estava dando na vida dele, que ele nem deu ouvido. Ele disse: quem é tão fiel como o teu genro Davi? Ele está falando com ele aqui, ó. Não tinha outro, meus irmãos, igual Davi no meio daquele povo. Então respondeu Doeg, que é o edomita, quem também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: vi. Olha você ver. Ele viu e contou para Saul. Mas Aimeleque, ele está falando com ele: quem entre todos os seus criados há tão fiel como Davi? E perguntou ele: como é que estão todos os criados seus? Qual deles são tão fiel como Davi? Porque Davi, ele morria por Saul. Ele via Saul como Deus, como seu Senhor. Ele obedecia. Aí comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus. Longe de mim tal não impute ao rei coisa nenhuma, a seu servo, nem toda a casa do meu pai.